Essa é uma das minhas creepypastas favoritas da vida toda, de todas que eu já li. Porque eu gosto muito do plot twist que envolve a criatura da história, Herbert Solomon. Escuta até o final e você vai entender por que eu gosto tanto, e acho que você vai gostar também. Em diversas ocasiões, meu interesse pelo sobrenatural levou-me a alguns dos mais prestigiosos centros de ensino de todo o Reino Unido. Dos veneráveis salões de Oxford e Cambridge aos ambientes mais modestos de faculdades e escolas do centro urbano, minha busca por evidências que sustentassem as alegações sobrenaturais raramente foi frutífera. Contudo, enquanto explorava a Universidade de St. Andrews, na Escócia, deparei-me com um caderno bastante peculiar, escondido em um canto escuro e empoeirado da biblioteca do campus. O livro em si era bem estranho. Sua capa era revestida de um couro enegrecido e gasto, que ostentava sem pudor as rugas e rachaduras deixadas pelo tempo. Datava do século XVI e parecia conter diversas descrições de relatos da vida cotidiana do povo de Ettrick, uma pequena cidade isolada, erguida no sul do país. Ao folhear o volume, encontrei uma variedade de registros escritos por diferentes autores ao longo de um período de 60 anos. Tudo indicava que o livro fora passado de ancião em ancião da vila durante esse tempo, e sendo franco, grande parte de seu conteúdo não passava de divagações banais sobre os moradores e planos para pequenas obras e melhorias locais. Justamente quando eu estava prestes a concluir que o livro tinha pouco ou nenhum valor para mim, notei que alguém havia feito um desenho no interior da contracapa. A ilustração era elegantemente executada, mas jamais poderia ser descrita como agradável. Na verdade, minha reação imediata foi de repulsa. A combinação das linhas negras, duras e quase furiosas, com a imagem crua da cena transmitida pelo artista, deixou-me com uma impressão profundamente desagradável sobre o seu tema. Arrepiei-me ao lançar o olhar sobre aquilo que parecia ser um homem alto, de braços e pernas longos e finos. Seu rosto estava parcialmente oculto por uma de suas mãos magras e pálidas, mas o que se podia ver era monstruoso. Veias proeminentes saltavam de sua testa até um crânio calvo e lívido. Seus olhos estavam profundamente afundados no rosto, e a floresta ao redor parecia se contorcer e se afastar dele, como se tivesse medo. A princípio, supus que o desenho fosse algum tipo de grafite grotesco, mas na parte inferior da página estava inscrita a data de 1578, seguida de um nome bastante incomum: Herbert Solomon. Não sabia se aquele era o nome da figura ameaçadora retratada ou do artista que a desenhara. Perturbado, mas ao mesmo tempo irresistivelmente atraído por aquela cena sombria, decidi que o livro merecia um estudo mais aprofundado. Desejava ardentemente saber quem era aquela criatura e por que alguém sentira a necessidade de capturar sua forma estranha em um desenho, ainda mais no final de um livro destinado a registrar a vida dos moradores de uma vila. Ao examiná-lo com mais atenção, algo ainda mais inquietante se revelou. A mesma imagem parecia reaparecer em outras partes do livro, desenhada por mãos aparentemente diferentes. No interior do volume, encontrei inúmeras menções a Herbert Solomon e rapidamente ficou claro que ele era, de fato, o homem sinistro retratado na ilustração. Ele havia vivido no século XVI nos arredores da vila de Ettrick. Tratava-se de um lugar pequeno e pouco desenvolvido, cercado por todos os lados pela densa cobertura da floresta. A vila possuía uma pequena igreja paroquial com um campanário singelo, uma estalagem normalmente utilizada por viajantes que cruzavam aquela paisagem implacável e ruas de paralelepípedos que serpenteavam entre casas de pedra e o edifício da prefeitura. Segundo as descrições do livro, em dezembro de 1577, crianças começaram a desaparecer da vila. A primeira foi uma jovem chamada Alana Sutherland. Ela brincava com alguns amigos perto de um velho poço nos arredores da cidade, quando deixou cair acidentalmente uma pequena boneca dentro dele, o que lhe causou grande aflição. Incapaz de recuperá-la, retornou para casa a fim de pegar um pouco de corda e um gancho velho, na esperança de conseguir pescar a boneca do fundo do poço. Foi vista pela última vez caminhando em direção ao poço, justamente quando o sol se punha. Em pânico, os moradores procuraram por toda a parte, dentro do poço. Depois vasculharam os campos de trigo e até enviaram diversos grupos dispostos a adentrar a floresta. Tudo em vão. A menina jamais foi encontrada.
Alguns dias depois, um jovem chamado Eric Kennedy saiu para cumprir uma tarefa para sua avó. Já estava escuro, mas ele precisava apenas levar um pouco de lã até a casa dos Monroe como forma de agradecimento pelos grãos que haviam fornecido. E eles moravam a apenas algumas ruas de distância. Presumia-se que, ao menos no centro da vila, ele estaria seguro. Contudo, o garoto nunca completou a tarefa. Ele simplesmente, desapareceu, como se tivesse sido arrancado da própria existência. Ao final de janeiro, um inverno excepcionalmente rigoroso causara danos significativos à vila e aos seus habitantes. Espessas camadas de gelo e neve cobriam todas as casas e construções. Diversas pessoas morreram apenas por causa do frio. E o humor geral de Ettrick tornou-se sombrio e pesado. Apesar dessas provações, os moradores estavam ainda mais preocupados com a segurança de seus filhos. Ao todo, exatamente 7 crianças haviam desaparecido sem qualquer explicação. Famílias inteiras choravam em desespero, e o povo de Ettrick passou a olhar uns para os outros com desconfiança. Eles sabiam a verdade. Alguém estava levando seus filhos. Em meados de fevereiro, mais 2 crianças sumiram, e olhares acusatórios passaram a ser trocados entre todas as famílias e todos os membros da comunidade. O ancião da vila decidiu agir e assumiu para si a árdua tarefa de identificar e capturar o demônio responsável. Discussões burocráticas foram realizadas, grupos religiosos se reuniram e em cada casa, em cada rua, em cada canto da vila, um nome começou a ser sussurrado: Herbert Solomon. Quanto mais o nome era mencionado, mais certa parecia sua culpa. Herbert Solomon era um pária. Vivendo sozinho em uma pequena cabana de madeira no meio da floresta que cercava a vila, ele evitava o contato humano devido à aparência infeliz. Ninguém sabia ao certo qual era a sua doença, e nos tempos pouco esclarecidos da Escócia do século XVI, muitos acreditavam que ele fosse amaldiçoado. Olhos modernos o reconheceriam como vítima de uma doença degenerativa, talvez uma lepra. Ele raramente se aventurava até a vila, exceto em poucas ocasiões para trocar mercadorias por suprimentos. Mesmo nesses momentos, cobria o rosto com um chapéu marrom, gasto pelo tempo, e um pedaço de pano cinzento que ocultava suas feições, deixando visíveis apenas 2 olhos fundos e escurecidos. Diversos moradores relataram histórias sobre Herbert Solomon. Segundo esses relatos, ele costumava permanecer à margem da floresta, observando os fazendeiros trabalharem a terra e as crianças brincarem nos campos. Era sua fixação por crianças que causava inquietação. Em algumas ocasiões, crianças da vila retornaram para casa após brincar perto da floresta, trazendo bonecas e brinquedos belamente confeccionados. Eram presentes de Herbert Solomon, e sendo crianças inocentes, não tinham como compreender os perigos ocultos por trás deles. Quando as crianças começaram a desaparecer, os olhares se voltaram imediatamente para o homem estranho que vivia na floresta. As acusações se espalharam nos sussurros de pais aterrorizados, e à medida que os sussurros cresciam em número, cresciam também em volume, até que se decidiu que Solomon precisava ser detido. Ele ia pagar. Em uma fria noite de fevereiro, os anciões da vila decretaram que Herbert deveria ser preso imediatamente. O luto, a raiva, o ressentimento e o medo atingiram um ponto febril com a notícia, e homens, mulheres e crianças atravessaram os campos, adentrando a floresta ao redor em busca do assassino de crianças, o famigerado Herbert Solomon. Os detalhes exatos do que ocorreu naquela noite são escassos, mas tudo indica que o povo de Ettrick tentou expulsar Herbert de sua pequena cabana, ateando-lhe fogo. A multidão vibrou conforme o calor aumentava e as chamas se erguiam. Seus gritos ecoaram pela mata, até finalmente serem silenciadas pelo fogo e pela carne queimada. Os moradores acreditaram que a justiça havia sido feita. E embora a dor dos pais que haviam perdido seus filhos jamais pudesse ser aplacada, havia ao menos um consolo de saber que o responsável estava morto. Contudo, nos dias seguintes, uma inquietação tomou conta de toda a vila. Histórias começaram a se espalhar sobre encontros estranhos na rua durante a noite. Uma figura magra e sombria rondando os paralelepípedos, escondendo-se na escuridão.
Em menos de uma semana, inúmeros moradores afirmaram ter despertado durante a madrugada diante da visão aterrorizante de um visitante indesejado. Um dos relatos vinha de uma senhora idosa que acordou ao ouvir algo se mexendo debaixo de sua cama, quase morrendo de choque ao ver um homem alto e esguio emergir lá de baixo. Ela desmaiou, mas não antes de ver seu rosto. Uma pele ressecada como se devastada por uma doença, olhos mais negros que a própria noite e as mãos formadas por pele esticada firmemente sobre ossos salientes. Outra história falava de um comerciante local que, ao investigar um ruído vindo de sua adega, foi confrontado por uma figura hedionda, tão alta e demoníaca que precisou se curvar para não bater no teto baixo, o rosto branco como um lençol tremeluzindo à luz de velas. O homem conseguiu escapar, mas jamais voltou a entrar em sua própria casa. Tornou-se claro para os habitantes que o espírito vingativo de Herbert Solomon continuava à procura de novas vítimas além do túmulo. Seu ódio e sua forma abominável assombravam a vila que o havia assassinado. A cada dia que passava, os relatos aumentavam em número e intensidade. Uma névoa desceu sobre a vila, e o povo chorava e lamentava enquanto o som de Herbert Solomon aterrorizava cada pessoa, noite após noite. Ele era visto vagando pelos campos de trigo, nos porões e sótãos das casas, seus longos passos ecoando todas as noites pelas ruas de Ettrick. Eles estavam amaldiçoados. Em vida, Herbert Solomon havia levado e assassinado seus filhos, e agora, na morte, parecia possuir meios ainda mais distorcidos para aterrorizar toda a vila. Então, o impensável aconteceu. Outra criança desapareceu. Uma jovem órfã, que frequentemente vagava pelas ruas quando não encontrava um lugar para passar a noite, e foi ouvida gritando por sua vida. Os moradores correram para as janelas, olhando para fora, mas sem ousar abandonar a segurança ilusória de seus lares, paralisados pelo medo. Os gritos cessaram rapidamente, e momentos depois, surgindo da névoa, veio a figura ameaçadora de Herbert Solomon. Ele avançava pela rua, seus braços inertes batendo contra as casas por onde passava, arranhando portas e janelas com dedos rígidos, emitindo um brado antinatural de raiva e ódio. A garota havia desaparecido, e a vila voltou a chorar seus mortos. Nos dias que se seguiram, a névoa tornou-se ainda mais densa, e com ela vieram as notícias indesejadas de mais 2 crianças levadas. Uma delas, uma garota que, após uma discussão violenta com a família, saiu de casa para nunca mais ser vista. A outra, um menino chamado Matthew, filho de um bêbado, arrancado de sua própria cama pelas mãos de Solomon enquanto o pai jazia inconsciente devido à bebida. Durante um culto na igreja, o impensável voltou a acontecer. Solomon apareceu brevemente entre os corredores da igreja, aparentemente imune ao solo sagrado. A congregação murmurou em horror e repulsa enquanto sua forma torta e ossuda caminhava lentamente atrás de um pilar e então desaparecia. Aquilo foi, de fato, uma demonstração de poder. A esperança estava quase perdida. Nem mesmo um local de adoração podia detê-lo. E agora ele era capaz de entrar em qualquer casa à noite e tomar o que ou quem desejasse. A vila precisava agir, ou abandonar o local por completo, embora não houvesse garantia de que a maldição de Solomon não o seguiria. O vigário local, um homem chamado Mackenzie, foi implorado pelo povo de Ettrick para que utilizasse qualquer poder sagrado que lhe tivesse sido concedido. Em uma tentativa de destruir ou banir o espírito de Solomon, um plano foi traçado. O vigário e alguns poucos escolhidos, armados com tochas, espadas abençoadas e frascos de água benta, fariam guarda pela vila, aguardando que a figura amaldiçoada do assassino de crianças surgisse novamente. Então, eles o enfrentariam. Observando o máximo possível da vila a partir das janelas, telhados e esquinas estratégicas, os escolhidos de Mackenzie aguardaram. Não precisaram esperar muito. Naquela noite, a figura solitária de Herbert Solomon surgiu através da névoa, caminhando pelas ruas de Ettrick com propósito. Gritos e berros ecoaram enquanto as pessoas alertavam umas às outras de que Solomon havia retornado. Famílias apertavam seus filhos contra o peito, enquanto pensamentos sombrios e egoístas consumiam a vila. Por favor, poupe meu filho, leve-o de outro.
Mackenzie foi o primeiro a confrontá-lo. Sua determinação vacilou ao encarar o rosto hediondo e pálido de Solomon, apodrecido e devastado. A figura alta e ossuda fitava intensamente o vigário através de olhos negros e enevoados. Outro homem se juntou, depois mais um, e logo Herbert Solomon estava cercado. Mackenzie ordenou que os homens fechassem o círculo lentamente, desembaiando as espadas com uma mão enquanto brandiam tochas flamejantes com a outra. O medo os dominava, mas sabiam que aquela poderia ser sua única chance. Mackenzie lançou um frasco aos pés pesados de Solomon, e enquanto entoava um salmo cristão, outro homem atacou com sua tocha. O golpe estalou quando o braço coberto de tecido de Solomon pegou fogo. A multidão, observando de suas casas, explodiu em gritos de celebração, mas um dos homens se aproximou demais, abrindo brecha no círculo, brecha que Solomon atravessou com determinação. Ele fugiu. Suas pernas finas e braços desengonçados projetavam sombras semelhantes a aranhas nas paredes e nas ruas de paralelepípedos enquanto passava. Os moradores iniciaram a perseguição, seguindo a figura patética enquanto ela dobrava cada esquina, viela e pátio, tentando escapar da fúria coletiva. O barulho alertou toda a vila. Herbert Solomon estava tentando fugir. De todas as casas, pessoas saíram, carregando o que podiam usar como armas improvisadas. As ruas foram tomadas e todos correram em direção aos protestos. A cada esquina de pedra, Solomon ficava sem opções de fuga. Finalmente, ao tropeçar pela rua principal da vila, ele parou. Os moradores haviam bloqueado todas as rotas de escape. Ele estava encurralado. Mackenzie abriu caminho até a frente da multidão, pedindo silêncio e calma enquanto se aproximava da figura curvada e derrotada de Herbert Solomon. Ele e seus poucos escolhidos livrariam Ettrick dessa abominação de uma vez por todas. Com um frasco de água benta na mão, acompanhado por vários homens grandes e brutais empunhando espadas, Mackenzie avançou lentamente, recitando versículos da Bíblia. Através de seus olhos escuros, Herbert Solomon observava os moradores, seus rostos marcados por ódio e desejo de vingança, aproximando-se cada vez mais, até que, subitamente, ele se virou e entrou por uma porta aberta ao seu lado. As pessoas se assustaram, e Mackenzie e seus seguidores correram para dentro atrás dele. A casa em que haviam entrado estava silenciosa, e estendido sobre o piso duro de madeira do corredor principal, jazia o corpo pálido de uma jovem menina. O ranger das tábuas sob o peso ecoava no andar de cima enquanto inúmeros perseguidores vasculhavam a casa, frustrados por não encontrarem nada. Então, algo milagroso aconteceu. A menina, caída no chão, ofegou em busca de ar. Ela estava viva! Ela tinha pouco ou nenhuma força. Tudo o que conseguia pronunciar foi uma única palavra: embaixo. No porão da casa, Mackenzie encontrou uma cena sombria e horrível. O chão estava coberto de sangue e um homem morto jazia de bruços sobre ele. Presas às paredes daquele local escuro estavam as crianças, todas as crianças que haviam sido levadas. Elas estavam parcialmente dopadas, desnutridas e traumatizadas, mas vivas. A vila celebrou com a notícia. Famílias foram reunidas, vidas começaram a ser reconstruídas. A névoa de um inverno cruel e miserável lentamente se dissipou e tudo parecia, enfim, bem. À medida que recuperavam suas forças, as crianças relataram o que lhes havia acontecido. Cada uma delas fora levada por um homem chamado Tom Sutherland. Ele era o pai da primeira menina que havia desaparecido, lembra dela? E ao que tudo indicava, fora ele quem a matara. Ninguém sabia com certeza, mas muitos conheciam o seu temperamento violento e sabiam que, em mais de uma ocasião, ele havia espancado a pobre Alana. Consumido pela culpa e pela perda, Sutherland passou a sequestrar crianças à ponta da faca, trancando-as em seu porão. Frequentemente as drogava com uma erva local e, em momentos de desespero, as espancava enquanto chorava pateticamente, afogado em autopiedade. No dia em que as crianças foram encontradas, Sutherland entrou no porão embriagado, carregando uma faca e uma corda. Voltou a agredir as crianças e disse que uma delas morreria naquela noite. Desamarrou uma das meninas e a imobilizou no chão com os joelhos. A lâmina pairava sobre o seu pescoço, mas no exato momento em que estava prestes a cravá-la, alguém entrou na casa.
Sutherland foi tomado por uma fúria selvagem, mas quem quer que estivesse no topo da escada lhe causou tamanho terror que ele recuou apressadamente de volta ao porão. Curvando-se sobre o batente da porta, surgiu a figura alta e furiosa de Herbert Solomon. Ao vê-lo, agora livre, a pequena menina rastejou rapidamente entre as longas pernas de Herbert. Estava livre, mas fraca demais para correr. Desmaiou antes de conseguir escapar da casa. Os detalhes do que aconteceu com Tom Sutherland foram obscurecidos pelo estado instável e semiconsciente das testemunhas, mas era evidente que seu pescoço havia sido quebrado, sua cabeça torcida com tamanha força que apontava para uma direção totalmente oposta do corpo. Houveram diversos relatos posteriores de pessoas que vislumbraram Herbert Solomon, e algumas crianças até afirmaram ter encontrado bonecas e brinquedos belamente confeccionados, ocasionalmente deixados à beira da floresta. Embora, é claro, nada disso pudesse ser comprovado. Na verdade, eu teria dito que toda essa história não poderia ser confirmada, não fosse pelos acontecimentos que vivi alguns meses após ler aquele velho caderno. Um colega e grande amigo meu convidou-me para passar alguns dias em sua casa de campo. Eu sabia que a propriedade ficava na região das fronteiras, a menos de meia hora de Ettrick, e não pude perder a oportunidade de observar a área mais de perto. Consegui persuadir as autoridades a permitirem que eu levasse o livro da universidade para mostrá-lo ao meu amigo. Ele tinha um interesse especial e um conhecimento nada superficial sobre a história da região. Talvez pudesse lançar alguma luz sobre aquela história curiosa. Sua família foi extremamente gentil comigo, e a casa e seus arredores eram serenos sob o sol de verão, com seus filhos brincando nos campos, despreocupados e felizes. Após ler o livro, ele me disse que o achara fascinante e que conhecia um poema local, escrito no século XVII, sobre um homem chamado Solomon que matava crianças, mas não sabia dizer mais nada. No dia seguinte, ouvimos gritos vindos de perto da casa. Era a filhinha do meu amigo. Corremos para fora, seguindo os clamores por ajuda, passando por uma velha cerca e descendo uma encosta íngreme coberta de grama. Chegamos a um rio sinuoso e furioso. A menina havia caído e se agarrava a uma grande raiz de árvore que se projetava da margem oposta para dentro da água. A raiz estava molhada e meu amigo soltou um grito de angústia quando sua filha perdeu o apoio, sendo arrastada pela correnteza em direção a uma enorme formação de rochas afiadas que despontavam sob a superfície. O rio não a soltava, arremessando-a com tamanha violência que parecia impossível que sobrevivesse. Tomados pelo terror absoluto de vê-la se afogar, finalmente alcançamos a margem. Ao nos lançarmos na água turva, assistimos impotentes enquanto a pobre menina estava prestes a se chocar contra as rochas. Estávamos longe demais. De repente, nossa atenção foi tomada pelos estalos e rangidos de uma figura alta e esquálida do outro lado do rio, atravessando a floresta em velocidade impressionante pela margem oposta. Com um único movimento rápido, uma mão fina e ossuda mergulhou nas águas violentas e, resistindo às correntes implacáveis, conseguiu puxar a menina para um local seguro. Ela estava viva, assustada e chorando, mas viva e sem nenhum machucado. A figura pálida e esquelética colocou a menina com cuidado no chão. Encarou-nos do outro lado do rio com olhos escurecidos, enquanto nós mesmos escalávamos para a segurança. E então, virou-se e desapareceu na floresta, dissipando-se até restar apenas a lembrança. Depois dessa experiência, eu preciso dizer, mesmo na morte, Herbert Solomon foi uma das almas mais gentis e bondosas que já existiu. Nossa, muito boa essa história, né? Eu chego a arrepiar com esse final. Herbert Solomon, coitado, injustiçado, merecia amor, respeito. Então vamos dar respeito pra ele, curtir esse vídeo, porque Herbert e eu ficaremos muito felizes. E se você seguir, ficaremos mais felizes ainda.